Olá, alunos do segundo módulo, sejam bem-vindos nas nossas aulas virtuais de apoio. Que você possa ser muito abençoado nessa aula. Aqui a gente vai trabalhar sobre os conteúdos que já trabalhamos em aula, alguns conteúdos extras, e eu sei que vai ser muito bênção na sua vida. Então, para ficar mais dinâmica a nossa aula, eu quero propor para você uma ideia. Eu não vou mais falar aqui da maneira assim, vocês alunos e etc. Eu vou falar você aluno, para que dessa maneira, enquanto você escuta a aula, eu sei que é uma aula virtual, então você deve estar na frente de uma tela, me vendo, me ouvindo, mas eu tenho certeza que se eu estiver apontando para você, falando com você, vai ficar muito melhor. Eu quero que você dê toda a sua atenção, que você não deixe nada te desfocar dessa aula, para que você possa ser completamente abençoado. Bom, agora vamos falar um pouco sobre ganhar vidas. Lá na nossa aula nós escrevemos ganhando vidas. E nós vamos retomar algumas coisas que já vimos na aula e colocar alguns extras. O segredo para ganhar vidas para Jesus Cristo, para o reino de Deus. Lá na aula a gente gosta de falar uma coisa que eu acho que você deve relembrar. Ganhar vidas para Jesus Cristo tem um segredo. E o segredo é sermos imagem e semelhança de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio para a Terra, ele não veio para viver a vida dele somente. Jesus Cristo veio para a Terra para que através da sua morte na cruz nós pudéssemos receber a vida dele em nós, que isso se chama graça, e através da vida dele em nós, nós possamos agir de uma maneira diferente. Ou seja, não mais nós, mas Cristo em nós, sendo imitadores de Cristo tanto na área espiritual, emocional e física. Vocês lembram que lá na aula nós falamos sobre como deve ser a nossa busca por Jesus Cristo, como que nós devemos agir em relação à nossa vida diária para que nós venhamos parecer mais com Jesus Cristo? Eu lembro que lá na aula eu dividi em 3 partes: espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Bom, no espiritualmente, nós trabalhamos que na nossa vida espiritual nós devemos ter comunhão com Deus e leitura bíblica, certo? Depois nós trabalhamos no nosso emocional, que nós deveríamos ter comunhão com Deus, leitura bíblica e treino emocional. Ou seja, tem que trabalhar o nosso emocional dia após dia, nós devemos trabalhar os nossos emocionais para que isso venha acontecer. Você precisa fazer isso na sua casa. Você precisa, quando você vê que uma situação adversa acontece, você tem que pensar assim: como será que Jesus Cristo agiria dessa maneira? Como Jesus Cristo agiria nesse contexto? Isso é trabalhar emocionalmente. E fisicamente, eu gosto de dizer que é buscando Jesus Cristo no secreto, fazendo a leitura da palavra, trabalhando o emocional ainda assim, né, treinando ele. E uma coisa que eu acho incrível, que é quando nós chegamos num nível de tentar ser tão parecidos com Jesus, que até no nosso modo de agir, no nosso modo de falar, nas coisas que fazemos, a gente tenta ser assim, ó, aquela cópia idêntica, sabe? Um dia eu lembro que eu até comentei isso na aula, que eu cheguei num nível que eu pensava assim: meu Deus, como será que Jesus Cristo tomaria água? Daí eu tentei tomar água igual a Jesus Cristo. Sabe, quando eu falo isso, é com o objetivo único de nos parecermos cada vez mais com Ele. Agora vamos falar sobre as características que Jesus Cristo teve para se tornar um ganhador de almas. Ou seja, vocês estão vendo que a gente está trabalhando com a vida de Jesus e que nós temos que parecer com Jesus. Então agora nós vamos ver como Jesus agiria para que nós venhamos agir da mesma maneira que Jesus. Bom, uma das frases que mais a gente falou na aula foi que Jesus não era um acumulador de palavras nem um reprodutor de ações. Você lembra disso? Então, o objetivo de a gente falar tantas vezes isso é porque eu lembro que ao longo da minha vida eu ficava pensando às vezes: meu Deus, para eu ganhar vidas para Jesus, como é que será que eu tenho que agir? Será que eu tenho que falar de uma maneira parecida com fulano de tal? Será que eu tenho que ler um texto bíblico? Será que eu tenho que vestir tal roupa? Sabe, eu quero te dizer que o Espírito Santo é um ser que habita dentro do nosso ser. E que ele quer utilizar a sua maneira de ser, a sua maneira de viver. Claro,
de acordo com a palavra de Deus, para que cada vez que a sua boca venha falar algo, as pessoas venham ver que você está falando da maneira que você é mesmo. E elas vão ser tocadas pelo seu testemunho vivo. Então, eu lembro que depois de um tempo, quando eu comecei a entender isso, eu decidi que eu não tinha que ser um personagem evangelista tentando que encenar. Ai, como eu vou encenar para fazer com que as pessoas venham para Jesus? Não. Eu só vou ser quem eu sou e eu tenho certeza que vivendo a vida de Jesus em mim, isso vai acontecer naturalmente. Tem uma frase na aula que ela é bem extensa, eu poderia até dizer que é um parágrafo inteiro, que eu escrevi na nossa folha de apoio e que eu gostaria de ler com você agora para você ver a profundidade disso. Vamos ler juntos. Se você tiver sua folha de apoio aí, pegue ela para a gente conseguir ler junto. Dizia assim: quando somos um acumulador de palavras, tomamos um rumo de religiosidade. E quando isso acontece, já não somos mais usados pelo Espírito Santo, pelo amigo Espírito Santo, mas só nos enchemos de uma teologia que gera um egocentrismo quando acertamos e uma desmotivação quando erramos. Sabe, eu quero te dizer que quando eu comecei a ministrar em alguns lugares, eu tinha muito medo. Talvez um dia você já passou por isso ou vai passar, de ministrar numa célula, de ministrar para alguém. E eu ficava pensando, meu Deus, que fulano vai pensar, que não sei o que, sabe? E eu entendi que isso era reflexo, porque eu ficava imaginando a minha vida ministrando outros. Mas o dia que eu entendi que é o Espírito Santo que age através de mim, se eu errasse, não seria o meu erro. Então o Espírito Santo não erra, pode ficar tranquilo. Mas se eu acertasse, o meu egocentrismo, o meu desejo de dizer, poxa, eu acertei, também não ia ocorrer. Porque não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Tenha isso fixo dentro de você. Não é você mais quem vive, mas é Jesus que vive em você. Se você tiver isso, você não vai ter medo de errar, porque nunca vai ser você. E você não vai se glorificar, se exaltar quando alguma coisa der muito certo, porque também não vai ser você. Bom, e chegamos na nossa última parte da nossa folha, onde falamos sobre o que fazer quando nós estamos de frente para uma pessoa que está necessitada de receber o reino de Deus, que está necessitada de ouvir as palavras que nós temos que dizer para ela. E nós dividimos essa folha, nessa folha que você deve ter aí, nós dividimos em 3 partes esse projeto de falar para as pessoas acerca de Jesus Cristo. Vamos ver o primeiro? Leia aí comigo. Diz assim: entenda, as pessoas estão necessitadas da água da vida. Dê a elas aquilo que um dia você recebeu. Sabe, quando nós começamos a entender que o propósito de ganhar vidas não é nada mais, nada menos do que você passar para ela aquilo que um dia tocou a sua vida. E além de você passar para ela, você levar essa pessoa para o mesmo caminho, que já se torna o consolidar, o discipular e o enviar, você entende que as pessoas estão necessitadas de ouvir uma mudança. Sabe, talvez na sua vida você veja que algumas coisas ainda você não mudou. E talvez porque você ainda não tenha mudado em algumas áreas, Satanás ou a tua própria alma já tentou te paralisar, sabe? Dizendo assim, poxa, mas quem sou eu para falar sobre o reino se eu ainda não mudei? Mas eu quero que você preste atenção em uma coisa. A coisa que eu quero que você preste atenção é, se alguma coisa na sua vida já mudou, talvez tenha alguém nesse momento que está precisando dessa mesma coisa que aconteceu na sua vida. Alguém está precisando dessa água da vida que te mudou em alguma coisa já, para que alguma coisa seja mudada na vida dessa pessoa. Sabe? Às vezes a gente fica naquela assim, mas eu não sei nem como falar, eu não sei nem o que dizer. Sabe? Da mesma maneira que quando você estava mal, você só queria ouvir uma palavra, você não queria técnica, você queria ouvir uma palavra. Certamente tem alguém que está precisando da mesma coisa. Vamos para o segundo? No segundo a gente disse assim: procure entender a necessidade dessa pessoa e apresentá-lo a Jesus Cristo.
pois, com certeza, Ele é a solução para os problemas da humanidade. Sabe, o melhor jeito de falar de Jesus para alguém é entendendo a necessidade da pessoa. Posso fazer uma pergunta? Quando que você tem mais vontade de tomar água? Quando você está com muita sede ou quando você não está com sede? Ai, Fernando, pastor, essa é uma pergunta boba. Não é. Não é, sabe por quê? Porque as pessoas, elas realmente precisam e elas querem receber algo, melhor dizendo, quando elas precisam. Quando as pessoas precisam de algo, aí sim elas vão em busca de receber. Então você tem que ver a necessidade da pessoa que você está querendo falar de Jesus. E trazer para ela a consciência de que Jesus vai agir justamente na necessidade dela. E depois Jesus vai abranger todas as outras áreas da vida dela. Amém? E para o terceiro, nunca lute para falar as palavras que não são suas. Deixe com que o Espírito Santo use o seu modo de ser para ganhar vidas. Ou seja, o melhor jeito de falar para as pessoas de Jesus Cristo é sendo você mesmo, sendo usado por Jesus Cristo. Amém? E abaixo ali nós temos base bíblica fundamental. Que daí tem 2 versículos bíblicos que eu quero que você leia aí na sua casa e que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe muito, que você seja muito abençoado, para a honra e glória do nome de Jesus, e até a próxima aula.